Você pode se assentar, exaltando o nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Continue exaltando mesmo esse Deus que é bom, que é fiel. Aleluias. Eu gostaria de conhecer se tem alguém que está nos honrando com a sua presença. Você que nos visita hoje, né? Tem alguém? Levanta, balança a sua mão aí bem no alto. Aqui nós temos ali uma família, um casal. Vamos aplaudir. Jovem ali, lá no fundo. Vocês podem ficar em pé só para a gente conhecer. Não está podendo abraçar, mas pelo menos para a gente conhecer vocês. Vamos aplaudir bem forte, igreja? Lá no fundo também. Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. São pastores em Água Clara, né? O casal, o pastor falou aqui. Prazer em conhecer. Amém? Pode se assentar. Amém. Os meninos vão pegar aqui, pastor. Esses meninos são bênçãos, hein? Olha lá, o Andrei, ó. Samuel, ó, Samuel. Amém. Estenda suas mãos, vamos orar. Senhor, nós já declaramos que o Senhor é santo, que o Senhor é fiel, que o Senhor é bom. Agora, Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra, ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Ó Deus, usa, Senhor, o Teu servo. Ó Deus, usa, Senhor, o pastor Edson, ó Deus, como pastor, ó Deus, dessa casa, Senhor, ó Deus, que está, ó Deus, em autoridade sobre as nossas vidas. Ó Deus, ele é o anjo da igreja. E a palavra do Senhor diz que o Senhor fala com o anjo e o Senhor transmite a nós. Ó Deus, que o Senhor use o pastor Edson, ó Deus, para falar as Tuas verdades. Ó Deus, honre cada vez mais a vida dele e o abençoe, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Rebenção. Amém, amados? A graça e a paz. Você que está nos ouvindo, nos assistindo na live, seja bem-vindo mais uma vez e Deus abençoe. Queridos, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Romanos capítulo 13, verso 1, e depois 1 Pedro 2, 13. Romanos 13, 1. Meu Deus e meu Pai, neste momento, eu me coloco na Tua presença, Senhor, para ministrar a Tua palavra. E diminua eu para que eu possa falar a Tua palavra, Pai. Pai, me use de acordo com o Teu querer. Pai, me dê palavras eruditas, palavra que vem do alto, palavra revelada, em nome do Senhor. Pai, eu oro, peço e agradeço juntamente com a igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema desta palavra hoje, há algum tempo eu tenho ministrado aqui na igreja, é sobre a autoridade instituída por Deus. Agora, vira a mão para o seu irmão, para você não esquecer esta mensagem. Fala assim: todos devem obedecer à autoridade. Quando nós lemos no livro de 1 Romanos, capítulo 13, verso 1, a Bíblia diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 13, a Bíblia diz: por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como que por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Algum tempo eu
eu estou ministrando aqui na igreja sobre autoridade. Muitas vezes nós ouvimos pessoas dizer assim: pastor, eu só obedeço a Deus, mas a autoridade, não quero nem saber. Então, só para você entender um pouquinho sobre a autoridade, quando nós lemos esta palavra, nós vemos que Deus é a fonte do universo, Ele é a fonte de toda autoridade no universo. Levando-se em consideração que todos os governantes foram por Ele instituídos, em toda autoridade é delegada porque Ele representa a sua autoridade. Deus estabeleceu esse sistema de autoridade a fim de se manifestar. Onde quer que as pessoas encontrem autoridade, ali elas encontram Deus. Os homens podem conhecer Deus por meio de sua presença, mas mesmo nela pode vir conhecê-lo por meio de sua autoridade. No jardim do Éden nós vemos aqui Adão conhecia bem Deus por meio de sua presença, ou durante a sua ausência, lembrando-se de suas ordens. Então Deus, Ele quando cria Adão, Ele ia ter um diálogo com o homem, Ele tem um diálogo com o homem, e nós vemos aqui, que hoje entretanto os homens raramente não se aplicam àqueles que na igreja vivem no Espírito, mas pois eles geralmente veem Deus pela fé. Hoje, o lugar em que Deus mais se manifesta é em seus mandamentos. Segura um pouquinho, querido. Eu ando um pouco meio preocupado. Eu ando assim, orando a Deus, pedindo muito discernimento e sabedoria por Deus. Eu creio nos dons, creio na revelação, mas hoje está um pouco bagunçado. Muitas pessoas se abrem ali o Face e Deus falou, Deus falou, Deus falou. Eu creio que Deus pode usar pessoas? Podem, mas não do jeito que as pessoas estão fazendo. Então eu fico assim um pouco assustado. Quando Deus me usa em alguma situação, eu fico até às vezes um pouco assustado. Estava conversando hoje com a minha esposa em casa, e não sei se foi um sonho ou uma visão, e eu vi um número, esse número era 2209, e Deus falou: ora por esse lar. Eu falei: mas Senhor, tem tanto número com esse lar? Talvez você esteja aqui, ou talvez você esteja me ouvindo. Então eu tenho orado juntamente com a minha esposa, por esse número, por esse lar. Deus pode usar? Pode, mas não de qualquer jeito, como a gente vê pessoas usando Deus de uma forma diferente, eu não sei. Então Deus tem se manifestado através dos mandamentos. No livro de Marcos, capítulo 1, abre tua Bíblia aí, Marcos 12, do 1 ao 9. Aqui fala da vinha. Então Jesus começou-lhe a falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou um cerco ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e mandaram embora de mãos vazias. 4. Então enviou-lhe outro servo, lhe bateram na cabeça e o humilharam. Enviou ainda outro, a qual mataram. Enviou muitos outros, e alguns bateram e outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim o enviou, dizendo: o meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venha, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim eles agarraram e o mataram, e lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores, e dará a vinha a outros? Queridos, quando nós lemos uma palavra desta,
o que nós aprendemos? O que eu aprendo aqui? Precisa da presença pessoal do proprietário da vinha para obedecer? Hoje está muito fácil. Hoje nós simplesmente temos que obedecer a palavra. Nós temos que obedecer a Deus. Não fazer as coisas de qualquer jeito. Quando eu olho para esta parábola, aqui tem uma história que não, afinal da história, não foram os servos do seu filho enviado antes dele como representante deles. Os que são estabelecidos por Deus devem exercer a autoridade em lugar dele, levando-se em consideração que todas as autoridades foram instituídas e ordenadas por Deus, elas devem ser obedecidas. Se realmente aprendêssemos a obedecer a Deus, não teríamos nenhum problema em resolver sobre quem repousa a autoridade de Deus, mas apenas reconhecemos a autoridade direta de Deus. Possivelmente violamos mais da metade de sua autoridade, quando a pessoa não reconhece a autoridade de Deus. Sobre quantas vidas podemos identificar a autoridade de Deus? Não, pois podemos submetermos não só a autoridade delegada, mas como também a autoridade direta de Deus, visto como não há autoridade que não venha de Deus. Quando nós olhamos para Paulo, quando nós olhamos para a figura do apóstolo Paulo, no que se refere à autoridade terrena, não só nos exorta à sujeição, como também nos adverte contra a resistência. Tem pessoas que é resistente a tudo. Ah não, eu só obedeço só um fulano, eu não ouço o conselho do pastor, eu não ouço o conselho do líder, eu não quero obedecer aquilo que o pastor fala, tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito não está certo. Meu querido, nós temos que obedecer às autoridades delegadas por Deus, seja pastor, seja prefeito, seja polícia militar, nós temos que obedecer às autoridades, desde que eles não passem a lei de Deus. Aquele que resiste a autoridade resiste à lei do próprio Deus, e aquele que rejeita a autoridade delegada por Deus, rejeita a autoridade de Deus. A autoridade, de acordo com a Bíblia, caracteriza por sua natureza única. Não existe autoridade exceto a que vem de Deus. Toda autoridade que está aqui na face da terra, ela tem a permissão de Deus. Aquele que resiste à autoridade, resiste a Deus. E quem resiste a Deus, incorrerá em seu julgamento. Aquele que resiste à autoridade, sabe o que acontece com esse tipo de pessoa? Ele começa a andar em círculo. Aquele que resiste à autoridade de Deus, essa pessoa vai para o deserto. E quando vai para o deserto, lá há calor, há frio, há um tratamento de Deus. Quando Deus quer tratar com alguém, Ele manda para o deserto. Você não quer obedecer? Vai para o deserto. Então fala para o seu irmão: meu irmão, não quero ir para o deserto. Aquele que resiste à autoridade, resiste a Deus. E quem resistir a Deus, incorrerá em julgamento. Não há possibilidade de rebeldia sem julgamento. A consequência da resistência à autoridade é a morte. E nós estamos vivendo essa época. Uma época em que há um esfriamento total nas igrejas. Uma época que as pessoas perderam o interesse pelas coisas de Deus. Uma época que quando você faz uma convocação na igreja, para que as pessoas possam orar, buscar mais a presença de Deus, ter um relacionamento com Deus, pastor, eu não tenho tempo, não posso, tenho medo da pandemia, epidemia, mas quando um irmão chama para ir para o churrasquinho, pastor, eu já estou lá. Que hora que é mesmo? 7 horas, estou lá.
sobre essa questão da autoridade. O homem não tem escolha na questão da autoridade. No tempo de Adão, Deus deu ao homem domínio sobre a terra. Agora é interessante que essa palavra Adão, ela tem um significado. Adão significa terra, Adão significa solo, porque foi o primeiro homem que Deus teve ali um contato. E quando nós olhamos para a figura de Adão, o que nós aprendemos aqui? O primeiro homem criado por Deus, aqui é uma figura de Cristo, que é o segundo Adão, que está no livro de Romanos, capítulo 5, e 1 Coríntios, capítulo 15. Adão, portanto, deveria governar as criaturas viventes, foi uma ordem que Deus deu para Adão. Depois do dilúvio, Deus então concedeu a Noé o poder de governar os outros homens, declarando: quem derramar sangue do homem pelo homem, seu sangue será derramado. Agora, quando eu olho para a figura de Noé, tem outro significado. Noé significa descanso. Será que nessa pandemia, Deus não está dando um descanso para você, como fez com Noé? E quem foi Noé, pastor? Noé foi filho de Lameque, da descendência de Sete, Gênesis 5. Noé era um homem justo. E quando Deus decidiu destruir o mundo através de um dilúvio, Ele escolheu Noé e a sua família para escapar da destruição. Foi aquela revelação que Deus me deu aqui, que Deus estava cuidando dos seus nessa época de pandemia. Deus tem cuidado da tua família. Deus está dando um tempo para você adorar Ele. Deus está dando um tempo para que você ore, para que você busque, para que você medite na palavra. Agora não vem, querido, eu não estou aqui falando mal de televisão, mas quantas horas você passa na frente de uma televisão? Voltando aqui na palavra de Noé, durante o dilúvio, Noé, sua esposa e 3 filhos e sua esposa e muitos animais entraram na arca. Naquela geração, 8 pessoas foram salvas. Eu estava comentando com a minha esposa, sempre a gente gosta de sentar, tomar um cafezinho, ali no lugarzinho que a gente tem ali em casa, e a gente começa a viajar um pouco na palavra. Deus deu um tempo para esta humanidade. O povo estava muito disperso. Ninguém se falava mais, ninguém se comunicava mais. Então eu vejo aqui a autoridade de Adão, eu vejo aqui a autoridade de Noé. A partir daí, a autoridade de governo do homem foi concedida ao homem. Desde aquela época, há governo humano sobre a qual os homens são colocados. Deus, depois de tirar o povo do Egito, levando para o deserto, deu os 10 mandamentos e muitas ordenanças. Aí entra quem? Moisés. Moisés significa tirado. Moisés foi um líder, escolhido por Deus para libertar os israelitas da escravidão do Egito. E Deus faz uma aliança com Moisés, para tornar aquele povo, seu Deus, uma nação independente, a fim de preparar aquele povo para entrar na terra de Canaã. Moisés nasceu de pai israelitas, mas foi adotado pela filha de Faraó, no Egito, onde foi educado. Após colocar-se ao lado do seu povo, ele mata um egípcio e teve que fugir para Midian, onde se casou com Zípora. Aí passa 40 anos, aí Deus também dá um descanso para ele, 40 anos. Depois chamou para libertar o povo de Israel da escravidão, mais 40 anos. E Moisés cumpriu o mandamento de Deus e morreu na porta, na terra de Canaã, no Monte Nebo. Mas interessante, quando nós olhamos para o livro do Pentateuco, os 5 livros que Moisés escreveu, nós achamos algo bem interessante nesta palavra. Êxodo 22, 28, a Bíblia fala
não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo, porque o povo, quando olhava para Moisés, estava olhando para o próprio Deus. O nosso Deus é um Deus teocrático, Ele fala de cima para baixo. Quando Deus quer falar com a igreja, Ele fala com o pastor, e o pastor transmite a palavra para a igreja. Mas hoje está uma confusão. Eu não quero obedecer meu pastor, tem que ser do meu jeito. Meu querido, se for do teu jeito, você vai andar em círculo. Se for do teu jeito, você não vai sair do lugar. Isso prova que Deus colocou sobre governantes. Já no tempo de Moisés, os israelitas que resistiam à autoridade, na verdade, resistiam a Deus. Embora os governantes das nações não creiam em Deus, e seu país esteja sob o domínio de Satanás, é um princípio que é imutável. A palavra de Deus não muda. Agora tem gente que lê um texto e fala assim: pastor, isso não é bem assim. Isso não é bem assim. Um dia eu fui evangelizar uma pessoa, e essa pessoa falou assim: pastor, o senhor é muito radical. O senhor fala o que está na Bíblia, e eu acho que não é bem assim que Deus quer falar. O que está na palavra não pode ser mudado, não pode ser tirado. Nós temos que crer na palavra de Deus, como ela é. Exatamente como Israel era o reino de Deus, o rei Davi foi escolhido por Deus, imperador da Pérsia, e foi estabelecido por Deus. Então nós vemos que, como que Deus coloca as pessoas no lugar certo, no momento certo, e como que Deus faz. Davi significa amado. Davi, ele foi o segundo rei do Reino Unido de Israel. Ele reina por 40 anos, tomou Jerusalém e tornou a capital religiosa do reino. Ele leva a arca para lá, ele organizou o serviço de adoração, ampliou o reino, ajuntou alguns materiais para construir o templo. Só que Davi foi governador, Davi foi guerreiro, Davi foi músico, Davi foi poeta. Ele foi um dos antepassados de Jesus, que está no livro de Mateus, capítulo 1. Meu querido, só para você não esquecer, fala para o seu irmão: meu irmão, vamos obedecer a Deus e às autoridades por Ele constituída. Se você não obedecer, sabe o que vai acontecer? Faz assim com a mão, você vai andar em círculo. Quando Jesus estava na terra, sujeitou as autoridades governamentais, como também a autoridade do sumo sacerdote. Jesus pagou os impostos, ensinou aos homens a dar a César o que era de César, dar a Deus o que é de Deus. Mateus capítulo 22. E os sacerdotes que interrogaram Jesus, durante o interrogatório, quando o sumo sacerdote conjurou pelo Deus vivo, para que declarasse que era o Cristo, o Filho de Deus, Jesus nosso Senhor imediatamente obedeceu. Jesus, quando vem à terra, como ser humano e Deus, Ele obedece aos sacerdotes. Está no livro de Mateus capítulo 26. Jesus reconheceu que naquela ocasião, aqueles sacerdotes tinham sido estabelecidos por Deus. Jesus jamais tomou parte de uma rebelião, jamais. E hoje está muito comum as pessoas se rebelando contra Deus. Não está contente na sua igreja? Vou para outra igreja. Não gostei muito da mensagem do pastor, não. Ele podia falar um pouquinho sobre a prosperidade. Não, meu querido, fica quietinho onde Deus te estabeleceu.
Porque Deus tem projeto, tem plano para a nossa vida, e os planos de Deus é bem diferente. Jesus jamais tomou parte de uma rebelião. No livro de Romanos, capítulo 13, nós vemos aqui o apóstolo Paulo, mostra que todos que se encontram em posição de autoridade são servos de Deus. Nós somos servos do Deus vivo, nós somos servos do Deus de Israel, nós somos servos do Deus que fez os céus e a terra, e é nele que nós devemos glorificar e exaltar, porque nessa pandemia, meu querido, Deus está cuidando dos seus. Quero que eu fale para minha esposa, mas como Deus é bom. Seja fiel a Deus. Seja fiel. Romanos capítulo 13, aqui fala do apóstolo Paulo. Paulo significa pequeno. Paulo, ele tem dois nomes, antes da conversão e após a conversão. Antes da conversão, o nome romano era de Saulo, apóstolo dos gentios, o maior vulto da igreja primitiva. Israelitas da tribo de Benjamim, fariseu, era cidadão romano por ter nascido em Tarso, foi educado em Jerusalém aos pés de Gamaliel, e perseguidor do cristão, passou a ser pregador do evangelho, a partir da sua conversão. De Damasco foi para a Arábia, voltando para Damasco teve que fugir. Em Jerusalém, os cristãos tinham receio de receber Paulo, mas Barnabé levou Paulo aos apóstolos, foi enviado para Tarso. Dali Barnabé levou para Antioquia, Síria, e com vários companheiros, Paulo realizou 3 viagens missionárias. Em Jerusalém, enfrentou a fúria dos opositores, indo para Cesareia, onde compareceu perante Félix, Herodes, Agripa II. Tendo apelado ao imperador, viajou para Roma, onde permaneceu durante preso 2 anos. Sabe o que eu aprendo aqui? Muitas pessoas falam assim: pastor, eu queria que Deus me usasse, eu quero pregar para as nações, mas não prega para o teu vizinho. Pastor, eu queria sair pregando, eu queria ir para outro país, tal. Meu querido, aqui no Brasil tem tanta coisa para você fazer, tantas pessoas que você tem que evangelizar. Aqui no Brasil é fácil, aqui não tem terremoto, aqui não tem perseguição, aqui não tem pessoas que matam os cristãos. Mas Paulo, para escrever suas cartas paulinas, teve que ficar preso, por amor às vidas, por amor a Cristo. E ele vai preso, e a história conta que ele foi morto em Roma. Devemos sujeitarmos a autoridade local, sobre a qual vivemos, como também a autoridade do nosso país. Não devemos obedecer à autoridade local, simplesmente por sermos de nacionalidade diferente. A lei não constitui terror para uma boa conduta, mas para a má conduta. Embora sejam diferentes as leis das nações, todas elas derivam-se da lei de Deus. O princípio básico de toda a lei de Deus é punir o mal e recompensar o bem. Todos os poderes têm as suas leis. Sua função é manter, executar essas leis para que seja aprovada e o mal seja disciplinado. Agora, o que eu aprendo com esta palavra, pastor? 4 coisas. O símbolo da sujeição às autoridades terrenas são 4. Primeiro, imposto a quem se deve imposto.
E o brasileiro é bom para sonegar, né? Eu nunca vi uma cidade, vou falar aqui de Três Lagoas. Todo lugar que você vai, principalmente para a igreja, como que a gente tem dificuldade? Tira uma nota, a nota não está aqui, está no escritório. Teve alguns lugares que me deu aquela ira santa, sabe? Eu falava assim para o camarada, assim, quando eu estava construindo o nosso edículo lá, então vamos fazer o seguinte, quando você tiver a nota, eu venho aqui e compro o seu, me dá meu dinheiro que eu te dei de volta. Ah, não, deixa eu ver, parece que está aqui na gaveta, pastor. Segunda coisa, tributa quem deve tributo, respeita quem deve respeito, honra a quem se deve honra. O cristão deve obedecer à lei, não só para fugir da ira de Deus, mas também por causa da consciência. Quando nós fazemos algo errado, nós temos o agente que é o Espírito Santo, e o Espírito Santo fala com você, fala ou não fala? Fala. Por isso devemos aprender a sujeição da autoridade locais. Os filhos de Deus não deveriam levemente criticar ou acusar o governo. E hoje o que nós mais encontramos? Pessoas falando mal do governo. Meu querido, ora por eles, para que eles não venham fazer lei, que a igreja venha gemer o dia da manhã. Até a polícia nas ruas foi constituída por Deus, comissionada por uma tarefa específica. Agora, às vezes você pode me perguntar, pastor, como é difícil obedecer, se não percebemos a autoridade de Deus. Quanto mais nós tentamos obedecer, parece que fica mais difícil. Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Segundo Pedro, capítulo 2:10, olha o que a palavra fala. Especialmente os homens que seguem os desejos impuros da carne, desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Você já encontrou com alguém que não tem medo de descer a lenha? Meu querido, não empresta o teu ouvido para Satanás, porque tem gente que está emprestando o seu ouvido para Satanás. Tem irmão que fala mal do seu pastor, tem irmão que fala mal da igreja, tem irmão que fala mal da célula, tem irmão que fala mal do governo, tem irmão que fala mal do seu irmão. Sabe o que vai acontecer com você? Tu vai andar em círculo, tu vai andar em círculo, tu vai andar em círculo e não vai sair do mesmo lugar. Tem homens que não têm medo de difamar, não tem medo de falar. Devemos preocupar-nos sobremaneira com o modo pela qual Deus resolverá aquilo que é injusto. Embora devemos orar para que Deus discipline com base em justiça. Você sabe o que cabe a você? É orar. Em qualquer circunstância, a insubordinação à autoridade é motim contra Deus. Quando nós somos insubordinados, aqui nós ajudamos um princípio satânico. Devemos fazer a seguinte pergunta: quando o ministério da anarquia está operando, significa confusão, mau entendimento, somos impedidos ou uma ajuda para essa anarquia? Deus estabeleceu a sua autoridade no lar. O homem é o sacerdote do lar. Mas muitos de seus filhos não prestam atenção suficiente nesse aspecto. Na sua casa tem regra, e na casa de Deus também tem regra.
Na sua casa você tem hora para chegar, você tem hora para sair. Se você vai em algum lugar, demora, tua esposa fica preocupada. Então na sua casa tem que ter ordem. E você é filho e filha de Deus. E na casa de Deus também tem que ter ordem. Quando os membros de uma família aceitam a autoridade, muitas dificuldades no lar desaparecem. Quando um lar há harmonia, muitas coisas desaparecem. Então é por isso que a igreja também tem que ter harmonia, tem que ter sintonia, tem que ter oração, tem que ter palavra, tem que ter discernimento. Os 10 mandamentos, esse é um princípio que contém uma promessa específica. Alguns morrem cedo, em consequência de sua falta de prestar honra filial, enquanto outros são curados quando o seu relacionamento com os pais é normalizado. Colossenses 3:20, a Bíblia fala: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada o Senhor. Interessante que nós falamos isso para nossa casa, às vezes para nossa família, mas eu quero que você preste atenção uma coisa, meu querido. Você é filho e filha de Deus. Nós devemos obediência para o Deus de Israel, para o Senhor Jesus, ao Espírito Santo. Põe a mão assim para o seu irmão, para ele não esquecer. Fala assim: rejeitar a autoridade delegada é uma afronta a Deus. Fala para o seu irmão aí: eu não quero andar em círculo, eu vou chegar no mesmo lugar. Rejeitar a autoridade delegada é uma afronta contra Deus. Lucas capítulo 20, do verso 9 ao 16, focaliza a questão da autoridade delegada. Deus não veio pessoalmente para receber o que era devido, depois que arrendou a vinha dos lavradores. Deus enviou 3 vezes seus servos, e na quarta enviou o próprio Filho. Todos foram seus delegados. Queria ver se os lavradores se sujeitaram às autoridades por ele delegadas. Deus poderia ter vindo pessoalmente, mas ele enviou representantes. Aos olhos de Deus, aqueles que rejeitam os teus servos, rejeitam-no pessoalmente. É impossível que ouçamos a palavra de Deus sem ouvir a palavra dos seus delegados. Se estamos sujeitos à autoridade de Deus, então também devemos ficar sujeitos à sua autoridade delegada. Outra passagem, além de Atos capítulo 9, exemplifica a autoridade direta do Senhor. O restante da Bíblia demonstra a autoridade que Ele delegou aos homens. Meu querido, nós temos muitas igrejas sérias, pastores sérios, que têm levado a palavra nesses dias. Mas até aquelas pessoas que estão em outra denominação, são pessoas que Deus ali autorizou eles estarem ali. Então cabe a nós respeitá-lo, não difamá-lo, não falar mal. Atos 9 fala aqui da conversão de Paulo, fala da conversão do apóstolo de Paulo, o reconhecimento de Paulo às autoridades. Pode-se dizer que ele concedeu quase toda a sua autoridade aos homens. Os homens podem frequentemente pensar que são simplesmente sujeitos aos outros homens, mas aqueles que reconhecem a autoridade, percebem que esses homens são autoridade delegada por Deus.
Não é preciso humildade para ser obediente à autoridade direta de Deus, mas é preciso modéstia, quebrantamento, para ficar sujeito à autoridade delegada. Se uma pessoa não despojar completamente da carne, não será capaz de aceitar e entender a autoridade delegada. Devemos tomar a consciência de que, em vez de vir pessoalmente, Ele enviou delegados para reconhecer aquilo que é devido. Essa tarefa de evangelizar, de falar da palavra, de mostrar o que está na palavra, é nossa. Deus não deu aos anjos, deu para nós. Fala para o seu irmão, qual, portanto, deve ser a nossa atitude para com Deus? Qual é a sua atitude para com Deus? Deveríamos esperar que Deus viesse pessoalmente? Outra pergunta. Lembre-se que quando Ele vier aparecer, virá para julgar e não para recolher. Deus mostrou a Paulo que quando não obedeceu ao Senhor, Deus mostrou para Paulo, quando ele estava resistindo à autoridade divina, quando ele estava naquela estrada de Damasco, quando Paulo viu a luz, Paulo viu a autoridade, entretanto perguntou: o que devo fazer, Senhor? Porque Paulo, nesse momento, reconheceu a autoridade. Com essa atitude, Paulo colocou-se sobre a autoridade direta do Senhor. Não obstante, o Senhor imediatamente desviou Paulo para a sua autoridade delegada. Para quem que Deus envia Paulo? Para Ananias. Levanta-se, entra na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Atos capítulo 9. Deus podia ter um tete a tete ali com Paulo, mas não. Ó, vai lá. Agora tu tá cego, cara. Vai lá nessa cidade. Dali em diante, Paulo reconheceu a autoridade. Paulo não se considerou tão excepcional a ponto de declarar que só ouviria o próprio Senhor ou lhe dissesse o que fazer. Paulo, em seu primeiro encontro, o Senhor colocou Paulo sobre a autoridade delegada. E quanto a nós? Levando-se em consideração que cremos no Senhor, até que ponto estamos sujeitos à autoridade delegada? Até que ponto? Quais a autoridade delegada que temos nos sujeitados? No passado, Deus ignorou nossa transgressão porque éramos ignorantes. Mas agora devemos pensar seriamente nas autoridades delegadas por Deus. Então é por isso que toda segunda-feira, aqui no culto da oração, nós oramos pelas autoridades constituídas por Deus. Oramos pelo prefeito, oramos pela nossa cidade, oramos pelo poder executivo, legislativo, judiciário. Nós temos que orar, queridos. Porque senão fica difícil. Quem não tem a mente de Cristo faz algumas leis que vêm prejudicar a igreja, e a igreja somos nós. O que enfatiza não é a autoridade dele, mas a autoridade indireta que Deus estabeleceu. Todos que são insubordinados às autoridades indiretas de Deus, não estão sujeitos à autoridade direta de Deus. Para que conveniência da expansão, fazer uma distinção entre a autoridade direta e a autoridade delegada. Para Deus, entretanto, existe uma única autoridade.
Não desprezamos a autoridade no lar. Filhos, obedeçam papai e mamãe. Filhos, obedeça o lar onde você está. O seu pai é uma autoridade na sua casa. Filhos espirituais, obedeçam às autoridades instituídas por Deus. Obedeçam os pastores. Obedeçam o seu líder de célula, porque nós queremos o bem para você. Nós não queremos o mal. Não desprezamos a autoridade na igreja. Não negligenciamos todas as outras autoridades delegadas. Embora Paulo ficasse tomado pela cegueira, esperou por Ananias com os olhos interiores bem abertos. Paulo na carne estava cego, mas no espírito ele estava com os olhos bem abertos. E nós enxergamos a palavra de Deus pela fé. Nós cremos em Jesus pela fé. Paulo, ao ver Ananias, foi como ver o Senhor. Ao ouvi-lo, foi como ouvi-lo o Senhor. E quando você vem à igreja, você está na escola de Deus. Quando você vem ouvir a palavra de Deus, você está na escola aprendendo a Deus. Como eu já disse aqui, o primeiro que leva a bordoada é o pastor, quando está preparando a mensagem. O primeiro que leva a cajadada é o pastor. E quando você recebe o estudo da cela, o primeiro que leva a cajadada é o líder também. Paulo, quando viu Ananias, entendeu que a sua autoridade vinha do Senhor. Aqueles que não gostam dos delegados divinos, não gostam de Deus. Isso, pastor, mas eu sou assim mesmo. Eu não tenho esse negócio muito de respeitar. Você vai andar em círculo. Você não vai sair do lugar. Sabe para onde Deus vai te mandar? Para o deserto. Sabe para onde Deus vai mandar? Para o finalzinho da fila. Vai comer arroz cru. É que nem um homem quando chega em casa, né? Não está pronto o arroz? Fica bravinho, né? Sabe o que Deus fala com ele? Volta lá para o final da fila. Começa tudo de novo. Você não aprendeu nada. E eu quero aqui finalizar. Fala para o seu irmão assim: Deus respeita a sua autoridade delegada. Ficamos, portanto, sem outra escolha, a não ser sujeitarmos a autoridade governamentais. Queridos, eu quero aqui finalizar. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, Deus estabeleceu homens para que fizessem o seu trabalho. E quando as pessoas se rebelaram contra aquelas pessoas, morriam. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, todo o Novo Testamento apoia-se na autoridade delegada. A única exceção encontrada-se está em Atos capítulo 5, quando Pedro e os apóstolos responderam ao concílio judeu que não proibisse de ensinar o nome do Senhor Jesus. E Pedro retrucou: é preciso obedecer antes Deus do que aos homens. Isso porque a autoridade delegada, neste caso, claramente transgrediu a ordem de Deus e pecou contra a pessoa do Senhor. Uma resposta como essa só poderia ser dada nessa situação particular. Em todas as outras circunstâncias, devemos aprender a sujeitarmos à autoridade delegada. A obediência jamais deve ser o resultado de rebeldia. Mas, pastor, quem se rebela contra Deus, o que acontece?
Já vou aqui finalizar para você. Quem se rebela contra Deus, perde a comunhão com Ele. Quem se rebela contra Deus, tem muitos problemas. Quem se rebela contra Deus, causa confusão. Quem se rebela contra Deus, se desvia da fé. Mas como assim, pastor? Quem se rebela contra Deus, perde a comunhão com Ele. O pecado separa de Deus. Quem rejeita Deus, fica sem Ele. Quem se rebela contra Deus tem problemas. As regras de Deus servem para nos proteger e nos dar vida. E o pecado só destrói a vida. Jeremias 2,19. Quem se rebela contra Deus causa confusão. Para a pessoa que está em sua volta, o rebelde traz muitos problemas. Quando você encontra alguém que fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal da equipe onde trabalha, não trabalha em qualquer lugar, só traz confusão. Quem se rebela contra Deus, desvia os outros. O rebelde muitas vezes motiva outros a rejeitar e a desobedecer a Deus. Se as pessoas fossem obedientes a Deus, quantas coisas boas. Como então eu devo evitar essa rebeldia, pastor? Para evitar a rebeldia contra Deus, tem 4 coisas que eu quero ensinar para você. Primeiro, confia em Deus. Segundo, não se ache superior. Terceiro, tenha respeito. Quarto, pense nos outros. Para evitar a rebeldia contra Deus, confie em Deus. Deus lhe ama e sabe o que é melhor para você. Ele quer o seu bem e tem um plano para você, mesmo quando você não consegue ver. Deus não é um tirano, Ele é o Pai, é carinhoso e é justo. Jeremias 29:11. Como evitar a rebeldia, pastor? Não se ache superior. Você não é mais inteligente do que Deus. Os seus planos não vão ser melhores do que os planos de Deus. Isaías 55:8-9. Como evitar a rebeldia, pastor? Tenha respeito. Você pode fazer perguntas às autoridades e dar a sua opinião de uma forma sincera, de uma forma respeitosa, no tempo certo, sem ser rebelde. Provérbios 25:15. E para finalizar, como evitar a rebeldia, pastor? Pense nos outros. Cada pessoa foi criado à imagem e semelhança de Deus. Antes de olhar para uma autoridade como inimigo, lembre-se que é uma pessoa e que merece tanto respeito como você. Como eu tenho aprendido sobre essa questão? Já faz quase um mês que eu estou ministrando sobre autoridade, obediência. É isso que Deus quer de nós. Se você obedecer, mas não tiver respeito pelas autoridades, nada vale. Nós temos que ser obedientes a Deus, respeitar as autoridades delegadas por Deus. Na casa, no lar, na escola, na igreja. Vamos ficar de pé, queridos. Meu Deus e meu Pai, Tu és soberano, Senhor. Como é bom aprender a Tua palavra. Como é bom ficar na Tua presença, Jesus. Aleluia, Senhor. O labacibi anda lá.
Decou uma seve a shuri anda lamas. Santíssimo e eterno Deus, quero agradecer ao Senhor pelo teu amor, pelo teu carinho. Quero agradecer ao Senhor porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Pai, eu oro pela casa, pela numeração 2209. Abençoa, Pai, este lar do qual está precisando. Não sei se há ali uma conversão, Pai, também não sei se alguém precisava ouvir esta palavra. Abençoa, Pai, cada lar aqui presente. Senhor, nos dê uma semana de paz, uma semana de tranquilidade. Pai, que diminua nós na Tua presença, para que possamos falar mais e mais da Tua palavra. Nos ajuda, nos capacita. Abençoa, Pai, todos os pastores espalhados na face da terra, as pastoras, Pai, aqueles que estão enfrentando dificuldade. Pai, nós somos gratos, Deus, porque Tu és soberano, Tu és magnífico. Nós Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Meu querido, eu sei que não é uma palavra de evangelismo, mas eu queria perguntar para você que adentrou dentro desse templo, você que está afastado do caminho do Senhor, às vezes você que não entregou sua vida para Jesus, ou você que está nos ouvindo na sua casa, no seu lar, alguém aqui no nosso meio que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Pastor, eu quero voltar. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero ser uma pessoa obediente. Eu quero respeitar papai e mamãe, respeitar as autoridades delegadas por Deus. Eu queria perguntar para você, é alguém aqui no nosso meio? Eu queria que apenas se erguesse a sua mão. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero retornar à casa do Senhor. Há alguém? Sabe, querido, nós estamos vivendo uma época muito difícil. As pessoas que não têm Jesus, muitos não sabem o que fazer, principalmente nessa pandemia, nessa epidemia. Muitas pessoas têm se matado, muitas pessoas têm ficado doentes, com depressão, opressão. O melhor lugar que você tem para estar é na casa de Deus. O melhor lugar que você tem para buscar um conselho é na igreja, é com teu líder, aqueles que têm a mente de Cristo. Porque nós amamos vidas. O templo vai ficar, o ar vai ficar, mas um dia nós vamos ter que prestar conta para Deus. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você tem que pensar nisso. Porque Satanás não brinca. A função dele está em João 10:10, é roubar, matar e destruir. Essa é a função do Satanás. Mas esse mesmo versículo Jesus fala: eu vim para que tenha vida e vida em abundância. E a nossa morada é no céu com o Senhor. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, tem alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Nós vamos louvar um hino e já vamos encerrar, tá bom? Aleluia, Jesus. Quero ser como criança e te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti.
graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, amém? Vou pedir aos irmãos que saiam devagar, por favor, não faça aglomeração. Deus abençoe, queridos. Com seus braços de amor.